Fala rapaziada, professor Duda na área. Hoje nossa aula de Química Orgânica sobre isomeria geométrica. Vamos lá? Fala galera, então é o seguinte, hoje a gente vai falar para vocês sobre isomeria geométrica, que é uma parte, que dá continuidade ao assunto de isomeria, que é um assunto mais abrangente dentro da Química Orgânica, que nós já iniciamos com vocês em uma outra aula. Beleza? Então vamos lembrar do seguinte, a isomeria de uma forma geral na Química Orgânica ela é subdividida em dois grandes tipos, que são a isomeria constitucional e a isomeria espacial ou estereoisomeria. Então a isomeria geométrica, que é o nosso assunto de hoje, ele está dentro ou classificado como uma das formas de isomeria espacial ou estereoisomeria. A isomeria espacial ou estereoisomeria é subdividida em dois tipos, isomeria geométrica e isomeria ótica. E aí eu preciso que vocês se lembrem do fato de que, para que dois ou mais compostos sejam isômeros espaciais, é necessário que as conectividades dos seus átomos sejam as mesmas. Traduzindo, os átomos precisam estar ligados da mesma forma nos isômeros, só que com disposições espaciais diferentes. Então é necessário a gente olhar com um pouco mais de cuidado, comparando com a isomeria constitucional, para que a gente consiga enxergar as diferenças entre esses isômeros. Na isomeria espacial, tanto na isomeria geométrica quanto na isomeria ótica, vocês vão perceber que as diferenças estruturais entre os isômeros elas são mais sutis. Então a gente precisa ficar mais ligado para ver essas diferenças. Então nós vamos analisar a isomeria geométrica nessa aula de hoje. E para que haja isomeria geométrica entre dois ou mais compostos orgânicos, é necessário que esses compostos satisfaçam a algumas condições. No caso específico aqui, são duas condições fundamentais. A primeira condição para ter isomeria geométrica é que haja na estrutura da molécula alguma parte dessa estrutura que impeça essa molécula de rotacionar livremente. Isso acontece essencialmente em duas situações dentro dos compostos orgânicos. Primeiro, quando existe ligação dupla entre os carbonos, não é difícil você imaginar que se dois carbonos estão ligados por uma ligação simples, essa ligação ela pode rodar livremente. A partir do momento que você faz uma ligação dupla entre dois átomos, essa rotação está impedida. Então é necessário que nós tenhamos essa região da molécula que impeça essa livre rotação. E isso acontece, conforme eu acabei de dizer para vocês, quando existe uma ligação dupla entre carbonos ou quando nós temos uma cadeia fechada. O ciclo, por si só, ele não permite livre rotação. Imagine uma cadeia fechada com 3 carbonos, semelhante a um triângulo. É impossível que você gire metade desse triângulo e a outra metade não vá junto. Ou você roda toda a molécula ou você não consegue fazer essa rotação com liberdade. Então vamos gravando isso. Primeira condição, se a cadeia for aberta, tem que existir uma ligação dupla entre carbonos. Se a cadeia for fechada, a própria cadeia fechada já nos garante esse impedimento de livre rotação. A segunda condição que eu escrevi aqui no quadro para vocês é a presença de ligantes diferentes entre si em cada extremo dessa região da molécula que não permite a livre rotação. Traduzindo aqui com exemplos de uma maneira mais objetiva para vocês. Observe a ligação dupla entre os carbonos. Verifique que em cada extremo dessa dupla, ou seja, em cada carbono dessa dupla, nós temos 2 ligantes e é necessário que eles sejam diferentes entre si. O grupo de átomos ou o próprio átomo que está ligado nessa disposição tem que ser diferente desse. Assim como lá na outra extremidade, ou seja, no outro carbono da dupla, nós precisamos ter ligantes diferentes. Lembrando que não há nenhum tipo de preocupação entre os ligantes de uma extremidade e os ligantes da outra extremidade. Você não tem que se preocupar em comparar R1 e R2 com o R3 e o R4. A comparação ela é feita individualmente para cada extremidade. Então eu olho a extremidade da esquerda, o carbono da esquerda, e necessito que os grupos desse carbono da esquerda sejam diferentes entre si. Depois eu olho o carbono da dupla da direita e necessito que os grupos sejam diferentes entre si. Apenas isso. O mesmo vale caso a cadeia seja fechada. Observe que aqui eu coloquei como exemplo de cadeia fechada uma cadeia com 3 carbonos.
Mas ela poderia ter 4, 5 ou outra quantidade, sem problema. Importante é que os ligantes de cada extremidade, ou seja, de 2 carbonos desse ciclo, sejam diferentes entre si. R1 diferente de R2 e o R3 diferente de R4. Ok? Bom, quando nós estivermos diante da isomeria geométrica, nós vamos distinguir os isômeros através do que nós chamamos de estereodescritores. Entenda o significado dessa palavra. Estéreo é algo que se refere a uma estrutura espacial, tá? E descritores já tem autoexplicação. Descritores são formas de descrever algo. E para distinguir os isômeros geométricos, então, a IUPAC nos permite utilizar 2 conjuntos de descritores, que nós chamamos de cis-trans e EZ. Os descritores cis-trans, eles serão utilizados naquilo que nós chamamos de compostos dissubstituídos. Para que vocês possam entender claramente o que são compostos dissubstituídos, imagine aqui a estrutura do alceno, que tem cadeia aberta, e conforme eu disse para vocês, precisaria de uma dupla ligação entre os carbonos para que a estrutura tenha isomeria geométrica. Vejam vocês que esse é o menor alceno possível e essa estrutura especificamente ela não apresentaria isomeria geométrica. Por quê? Os 2 ligantes de cada carbono são iguais entre si. Lembre-se de que eles precisam ser diferentes. Então, no mínimo, o que nós devemos fazer com uma estrutura dessa é substituir 2 átomos de hidrogênio, ou seja, um de um carbono e o outro do outro carbono, por grupos diferentes dos hidrogênios originais, que nós vamos chamar de grupos substituintes, e que aqui no quadro eu representei pela letra R, né? Eles precisam estar presentes para se distinguirem dos hidrogênios e automaticamente criar as condições para que haja isomeria geométrica. Veja, agora o ligante R1 é diferente do outro ligante desse carbono, assim como no outro carbono da dupla os ligantes também são diferentes. Então, quando nós estivermos diante de um composto orgânico dissubstituído, ou seja, que teve 2 hidrogênios originais do alceno trocados por 2 substituintes, nós vamos distinguir os isômeros através dos estereodescritores cis e trans. Cis e trans são 2 termos derivados do grego, tá? Onde a palavra cis vai dar a ideia de igualdade e a palavra trans vai dar a ideia de oposição, de algo oposto. Na química orgânica e na isomeria geométrica, nós aproveitamos o significado dessas palavras para poder distinguir os isômeros da seguinte forma. Observe que nós podemos traçar ao longo da ligação dupla um plano imaginário que divide a molécula em 2 metades distintas. E aí nós vamos observar os grupos substituintes e verificar se esses grupos substituintes dos 2 átomos do carbono estão do mesmo lado desse plano imaginário ou de lados opostos. Se eles se encontrarem do mesmo lado do plano, nós vamos designar aquele isômero como cis. E se eles estiverem de lados opostos, nós vamos designar como trans. Lembrando que cis, então, vai dar essa ideia de grupos substituintes do mesmo lado e o termo trans vai dar a ideia de grupos substituintes de lados opostos. Bom, já nos compostos tri e tetra substituídos, nós vamos dar prioridade para utilizar uma outra forma de distinção, entre esses isômeros chamados de estereodescritores EZ. Essas letras E e Z são derivadas de 2 palavras alemãs. O E vem de uma palavra alemã que se pronuncia mais ou menos como entgegen e que significa opostos. E o Z vem de uma palavra alemã que se pronuncia mais ou menos como zusammen, que quer dizer juntos. Traduzindo, o E tem o mesmo significado ou a mesma tradução do trans. E o Z tem a mesma tradução do cis. Só que E e Z serão utilizados em situações diferentes. Imagine se um terceiro átomo de hidrogênio, daqueles 4 originais que eu havia mostrado para vocês, também apareça substituído por um outro substituinte qualquer, que aqui eu estou chamando de R'. Eu vou entender que essa estrutura aqui agora não é mais chamada de composto dissubstituído, mas sim de composto trissubstituído, porque 3 hidrogênios foram trocados por 3 grupos. Imagine também que o 4º átomo de hidrogênio pudesse aparecer substituído por um outro grupo qualquer.
eu teria aqui agora um composto tetra substituído. Então, nos casos dos compostos disubstituídos, nós vamos usar cis e trans, e no caso dos tritetra substituídos, nós vamos utilizar os estereodescritores E e Z. Vejam bem que agora, para que eu possa designar se uma estrutura se encontra na configuração E ou na configuração Z, eu preciso escolher um dos grupos de cada carbono da dupla como referencial, que aqui nós vamos chamar de grupo de maior prioridade. E a escolha desses grupos é feita com base no maior número atômico do átomo que está conectado ao carbono da dupla. Então, suponhamos que entre esse R e o R', o grupo R tenha maior número atômico. Lembre-se de que o número atômico, representado pela letra Z, indica o número de prótons. Então, eu vou lá na tabela periódica, consulto o número atômico desse átomo que está ligado no carbono da dupla e verifico que o número atômico dele é maior do que o de cima. Então, eu vou usar esse grupo de maior número atômico como sendo o meu referencial para esse carbono da esquerda. E o mesmo vou fazer com os dois grupos substituintes do carbono do lado direito. Eu vou escolher entre os dois aquele que tem maior número atômico. Suponhamos mais uma vez que seja esse grupo aqui de baixo. Após ter escolhido os dois grupos de maior prioridade, um para cada carbono, eu vou verificar se eles estão dispostos do mesmo lado do plano imaginário que atravessa o longo eixo da ligação dupla, ou se eles estão de lados opostos. Estando do mesmo lado, nós vamos designar essa configuração como Z. Estando de lados opostos, nós vamos designar essa configuração como E. Tá? E eu vou agora mostrar para vocês, através de exemplos, como é que a gente bota isso em prática. Ok? Pessoal, então nós vamos agora mostrar para vocês aqui, através dos exemplos, né, como é que a gente trabalha com essa distinção e como é que a gente também identifica a isomeria geométrica. Beleza? Então vamos começar aqui com um exemplo bem simples, número 1, né? Que se refere à molécula do but2-eno. But2-eno, conforme vocês estão vendo aqui, é um composto orgânico com 4 átomos de carbono e que apresenta uma ligação dupla no carbono número 2 da molécula, né? Então, primeiro passo, conseguir identificar que essa estrutura molecular apresenta isomeria geométrica, ou seja, que ela satisfaz aquelas condições que nós acabamos de identificar para ter isomeria geométrica. Então vejam que a primeira condição é justamente, no caso da cadeia ser aberta, apresentar uma ligação dupla entre átomos de carbono. Eu estou destacando em preto aqui para vocês, vocês estão vendo que existe essa dupla entre os carbonos. Além disso, é necessário que cada carbono da dupla esteja conectado, né, ligado a duas estruturas diferentes entre si. Observe que o carbono da esquerda ele está ligado ao átomo de hidrogênio e ele está ligado ao grupo metil, que, como você pode perceber, são diferentes entre si. Da mesma maneira que o carbono da direita da dupla também está ligado a dois grupos diferentes entre si, o hidrogênio e o metil. Ah, professor, mas os de lá são iguais aos de cá, não tem problema? Não, não tem problema. Conforme eu te disse, não há necessidade de nós nos preocuparmos em comparar os ligantes de um carbono da dupla com os ligantes da outra. As comparações são independentes. Eu preciso observar se cada carbono da dupla está conectado a ligantes diferentes entre si, ponto final. A partir do momento, então, que nós identificamos que a estrutura apresenta, né, a isomeria geométrica ou satisfaz as condições para ter isomeria geométrica, nós vamos perceber que existem formas distintas de representar essas estruturas. E cada uma dessas formas de representação indica, na realidade, um tipo diferente de molécula. Observem que essa estrutura do but2-eno pode ser representada dessa forma ou dessa outra forma. E claramente são formas diferentes. Mas observem que as conectividades são iguais. Veja, hidrogênio, hidrogênio. Ligação simples, carbono, carbono. Ligação dupla, carbono, carbono. Ligação simples, hidrogênio, hidrogênio. Observem que a sequência de átomos e ligações é a mesma, então são compostos que têm a mesma conectividade. Mas você percebe que a disposição dos átomos não é a mesma. Professor, mas eu não estou conseguindo enxergar essa diferença de disposição. Então, isso vai ficar muito mais evidente para vocês quando nós, ou quando vocês, estabelecerem aquele plano imaginário que atravessa o longo eixo da ligação dupla, conforme vocês estão vendo aqui.
Fazendo isso e analisando as duas estruturas, nós vamos perceber que realmente há diferença. Observe quais são os ligantes que você tem acima e abaixo de cada um desses planos e você vai notar que a disposição deles é distinta comparando uma estrutura com a outra. Portanto, nós estamos diante de um caso de isomeria geométrica. Como fazer para distinguir esses isômeros? Como é que nós vamos identificá-los? Então aí entra aquela história que eu falei para vocês dos estereodescritores. Nós podemos distingui-los utilizando cis e trans, ou nós podemos distingui-los chamando-os de E e Z. Como nós estamos diante de um exemplo de um composto dissubstituído, lembre-se de que o composto dissubstituído é aquele que supostamente derivou do menor alceno possível, que é o eteno, e que teve 2 hidrogênios do eteno substituídos por grupos quaisquer. No nosso caso aqui, os grupos substituintes são exatamente os grupos metil. Observe que no menor alceno possível nós teríamos um átomo de hidrogênio aqui que foi substituído por um metil. E teríamos um átomo de hidrogênio no outro carbono da dupla que também foi substituído por um metil. Portanto, nós podemos dizer que nós estamos diante de compostos dissubstituídos. E segundo a recomendação da IUPAC, nos compostos dissubstituídos nós vamos distingui-los através dos estereodescritores cis e trans. Como identificar qual estrutura é cis e como identificar qual estrutura é trans? Aqui é muito simples. Nós vamos observar os grupos substituintes de cada carbono da ligação dupla e verificar se eles estão dispostos do mesmo lado do plano imaginário ou de lados opostos. Como nesse caso a gente percebe que eles estão do mesmo lado do plano imaginário, nós vamos designar essa estrutura como sendo a estrutura cis. Observem vocês que a outra estrutura desenhada do lado apresenta os mesmos grupos substituintes, só que agora de lados opostos desse plano imaginário. Portanto, então nós vamos designar esse isômero como sendo o isômero trans. Ok? Então, na nomenclatura de cada um deles, nós vamos acrescentar no início do nome os estereodescritores cis e trans. Portanto, o isômero da esquerda deverá ser chamado de cis-but-2-eno, enquanto que o isômero da direita deverá ser chamado de trans-but-2-eno. São compostos isômeros, portanto, diferentes entre si, que apresentam propriedades diferentes. Compostos que, apesar da semelhança estrutural, apresentam comportamentos completamente diferentes. Ok? Bom, é importante deixar claro também, gente, que nos compostos dissubstituídos é permitido distingui-los utilizando E e Z. Tá? Mas segundo as recomendações da IUPAC, nesses casos, preferencialmente nós vamos utilizar cis e trans. E vamos deixar o sistema de descrição EZ para os tritetrasubstituídos, como por exemplo nesse próximo caso que eu vou mostrar para vocês. Observem que aqui eu já representei a estrutura de 2 compostos isômeros. Se nós observarmos com clareza e principalmente representando aquele plano que atravessa o longo eixo da ligação dupla, nós vamos perceber que cada carbono da dupla está conectado a ligantes diferentes. Veja, o carbono da esquerda está conectado ao cloro e ao flúor, enquanto que o carbono da direita está conectado ao metil e ao bromo. Na outra estrutura, nós também temos no carbono da esquerda o cloro e o flúor, e no carbono da direita o CH3, o metil e o bromo, só que com disposições diferentes. Observe que no carbono da esquerda o cloro e o flúor estão na mesma disposição espacial, mas no carbono da direita o metil e o bromo estão dispostos de forma distinta. Então a gente consegue perceber que realmente as estruturas são diferentes. E nesse caso, observe que nós classificamos esses compostos como compostos tetrasubstituídos. Observe que a molécula original, com a dupla entre os carbonos menor existente na natureza, que é o eteno, teve os seus 4 hidrogênios trocados por 4 substituintes. Então aqui eu classifico como um composto tetrasubstituído. E para identificar esse isômero tetrasubstituído e distingui-lo do de lá, nesses casos nós devemos utilizar o sistema de descrição EZ. Como nós vamos fazer no sistema de descrição EZ?
Simples. Nós vamos consultar a tabela periódica e vamos observar o número atômico de cada um desses grupos. Número atômico, eu não disse massa. O cloro apresenta número atômico 17, enquanto que o flúor tem número atômico 9. Segundo as recomendações, nós devemos usar como grupo de maior prioridade aquele que tem maior número atômico. Então eu vou trabalhar com o cloro, que tem número atômico maior do que o do flúor. A mesma coisa nós fazemos com os dois ligantes ou os dois substituintes do carbono da direita. Observe que o átomo de carbono do metil, que está conectado ao carbono da dupla, tem número atômico igual a 6, enquanto que o bromo tem número atômico 35. Portanto, nós vamos escolher como grupo de maior prioridade o bromo. Esses mesmos grupos de maior prioridade nessa estrutura deverão ser os mesmos do outro lado. Observe que o cloro continua com um número atômico maior do que o do flúor e, portanto, tem maior prioridade. Enquanto que o bromo do outro lado, que tem número atômico 35 e que é maior do que o número atômico do carbono, que é 6, também tem maior prioridade. Vejam vocês que no esquema, no desenho, na representação da molécula à esquerda, os grupos de maior prioridade estão de lados opostos do plano imaginário. Isso nós chamamos de disposição ou configuração do tipo E. E vem de entgegen, que quer dizer opostos. Por outro lado, você percebe que os grupos substituintes na outra estrutura se encontram do mesmo lado do plano. Se estão do mesmo lado do plano, eu chamo essa configuração de Z. Z de zusammen, que quer dizer juntos. Tá? Portanto, essa primeira configuração é e a outra configuração Z. É exatamente assim que a gente faz para distinguir os isômeros geométricos utilizando cis-trans e utilizando a Z. Então nós vamos reservar cis e trans para os compostos de substituídos e vamos reservar a descrição por E e Z para os compostos tri e tetra substituídos. Tá? E para finalizar, tudo o que foi dito e representado nos exemplos, quando existe ligação dupla entre os carbonos, você vai estender para cadeias fechadas. É como se a cadeia fechada fizesse o papel da ligação dupla. É a parte da molécula que vai impedir a livre rotação. Na cadeia fechada, então, não há mais necessidade de ter ligação dupla entre os carbonos. Basta que nós encontremos dois átomos de carbono nessa cadeia fechada que tenha ligantes diferentes entre si. Como, por exemplo, nesse caso. Observe que esse carbono do ciclo apresenta dois ligantes diferentes. Um deles é o hidrogênio e o outro é o OH. E o outro carbono que está à direita do ciclo também tem dois ligantes diferentes, o hidrogênio e o OH. Portanto, nós temos aqui um composto que apresenta isomeria geométrica. Tanto é verdadeiro que eu escrevi do lado, né, uma molécula bastante parecida com essa, só que com os mesmos grupos ligados a cada carbono do ciclo, dispostos no espaço de forma diferente. Observe que o plano imaginário agora, ele atravessa o próprio plano da cadeia fechada. E você percebe que nesse caso, os grupos substituintes estão do mesmo lado do plano, enquanto que no outro os grupos substituintes estão de lados opostos do plano. Portanto, nós temos aqui uma configuração espacial diferente daquela. Como nós estamos diante de um composto dissubstituído, veja bem, né? Aqui deveríamos ter 4 átomos de hidrogênio, 2 em cada carbono. Nós substituímos o hidrogênio do carbono da esquerda por uma hidroxila e o hidrogênio do carbono da direita também por uma hidroxila. Nós vamos dizer que se trata de um composto dissubstituído. Lembre-se de que em compostos dissubstituídos a recomendação da IUPAC é utilizar os estereodescritores cis e trans. Então, nesse caso, os substituintes do mesmo lado do plano caracteriza a configuração cis, enquanto que de lados opostos do plano nós temos a caracterização do composto trans. Se por acaso nós tivéssemos uma cadeia fechada com mais uma substituição ou duas, o composto seria tris-substituído ou tetra-substituído, e aí nós distinguiríamos utilizando E e Z, conforme eu fiz no exemplo anterior para vocês, escolhendo para cada carbono os grupos de maior prioridade. Ok? Galera, espero que vocês tenham entendido. Grande abraço e a gente complementa fazendo alguns exercícios com vocês logo em seguida, tá bom? Valeu! Rapaziada, então, para a gente ilustrar, né, e fechar de vez esse conhecimento sobre isomeria geométrica, que é extremamente importante, o pessoal do Enem gosta muito de pedir questões sobre isomeria geométrica na prova, fiquem ligados, eu trouxe para vocês aqui 2 exercícios para a gente complementar a nossa aula teórica e
fechar com vocês bacana isso aqui com chave de ouro. Vamos lá? Então veja esse exemplo, olha. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. A fórmula dele está aqui, né? Como é possível observar as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula? As conformações espaciais dessas ligações duplas são denominadas respectivamente. Então vejam que aqui nós estamos diante de um composto que apresenta isomeria geométrica, né? E aí eu quero que vocês foquem na dupla ligação entre os carbonos. Lembre-se de que quando a cadeia é aberta, para ter isomeria geométrica eu preciso de uma dupla entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Tá? Observe que nessa primeira ligação dupla aqui do lado direito, né, nessa representação em zigue-zague, nós temos dois átomos de carbono cujos ligantes são, presta atenção nisso, tem um átomo de hidrogênio implícito que nós vamos considerar na direção do vértice. Ou seja, o hidrogênio que está faltando nesse carbono da dupla, você vai considerá-lo como disposto para cima, na direção do vértice. O outro ligante desse carbono da dupla é todo esse grupo carbônico com essa carboxila na extremidade que vocês estão vendo aqui. Inegavelmente, então, esse grupo grandão é diferente do hidrogênio que está implícito e disposto para cima. O outro carbono da dupla, esse que está aqui do lado esquerdo, apresenta também um átomo de hidrogênio implícito que a gente vai considerar na direção do vértice. Veja então que o vértice está indicando que ele está na diagonal para cima. O outro grupo é todo esse grupo que está aqui direcionado para baixo. Então observe que nessa ligação dupla nós vamos considerar os dois hidrogênios implícitos para cima. Se nós imaginarmos aquele plano que atravessa o longo eixo da ligação dupla, ele estaria nessa direção e os dois hidrogênios para cima. Logo, os dois grupos substituintes para baixo. E quando os grupos substituintes estão do mesmo lado do plano imaginário que atravessa o longo eixo da ligação dupla, nós consideramos essa configuração como sendo cis. Ok? Observe que os outros dois carbonos da dupla, são esses dois aqui de baixo, né, também apresentam isomeria geométrica, porque eles têm ligantes diferentes. Observe que o carbono da esquerda está ligado a esse grupo grandão para cima e o hidrogênio implícito na direção do vértice para baixo. O outro hidrogênio implícito na direção do vértice para baixo. Se nós imaginarmos o plano que atravessa o longo eixo da dupla, o plano está nessa disposição. E você vai perceber que os grupos substituintes diferentes estão voltados para cima, portanto, também para o mesmo lado desse plano imaginário. Logo, nessa outra ligação dupla, nós também temos uma configuração do tipo cis. Observando então as alternativas, nós vamos marcar como resposta correta para essa questão a letra A. Tá? Em cada ligação dupla dessa, nós temos configurações do tipo cis. Ok? Beleza. Dando continuidade, nós temos aqui uma outra questão, né, de isomeria geométrica que traz a seguinte proposta. Considere as seguintes afirmações sobre os compostos 1 e 2 apresentados a seguir. Vejam que nós temos dois compostos, né, isômeros geométricos entre si. Observe que cada carbono da dupla está conectado a ligantes diferentes e a primeira estrutura apresenta uma conformação, uma configuração espacial diferente da segunda. Vejam que o longo eixo da ligação dupla, aquele plano imaginário ao qual me refiro a vocês, ele está aqui na horizontal, aqui também na horizontal. O carbono da esquerda da dupla tem como substituinte o cloro, que está direcionado para cima. E o carbono da dupla da direita também tem como substituinte o cloro direcionado para cima. Observe então que os dois substituintes estão do mesmo lado do plano. Portanto, a primeira configuração representa o isômero cis. Já a segunda configuração, imaginando o mesmo plano, observe que temos um substituinte que é o cloro abaixo desse plano e o outro substituinte que é o cloro acima do plano. Essa segunda conformação ou configuração representa a molécula trans. Tá? E aqui são feitas algumas afirmações para a gente julgar. Primeira delas, a molécula do composto 1 é apolar. Lembre-se de que para uma molécula ser apolar, a resultante dos vetores que indicam diferenças de eletronegatividades da molécula, elas devem
essa resultante vetorial ela deve ser igual a 0 para que a molécula seja apolar. Observe que na primeira configuração, o átomo de cloro, que é mais eletronegativo, vai atrair os elétrons na sua direção, e isso pode ser representado por um vetor na direção do pincel. No outro carbono, o outro átomo de cloro faz exatamente o mesmo, atrai os elétrons na direção do pincel. Observe que esses dois vetores que representam essas movimentações eletrônicas, eles estão direcionados para cima. Se você usar a regra do paralelogramo, vocês vão perceber que existe uma resultante vetorial voltada para cima para esses dois vetores. E se essa resultante vetorial está voltada para cima, ela existe, ela é diferente de 0. Portanto, a primeira configuração, que é a da molécula cis, representa uma molécula polar. Enquanto que a segunda representação, que é a da molécula trans, indica a molécula apolar. Vejam, o cloro puxando os elétrons na sua direção, o outro cloro puxando os elétrons na sua direção. Observe agora que os vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo em sentidos contrários, então eles vão se anular. Ok? Então a primeira molécula é polar, o item número 1 está errado. Item número 2. As moléculas 1 e 2 apresentam propriedades físicas e químicas idênticas. Isso também é uma afirmação errada. Os compostos, apesar de serem muito parecidos, eles são, na verdade, diferentes entre si. São apenas isômeros e apresentam conjuntos de propriedades físicas e químicas próprios. Então, o ponto de fusão do cis e do trans é diferente, o ponto de ebulição é diferente, a densidade é diferente e a forma de reagir também pode ser diferente. Tá? Então, as propriedades físicas e químicas são diferentes. No item número 3, nós temos a seguinte afirmação: os compostos 1 e 2 são isômeros cis e trans. Agora sim, nós estamos diante de uma afirmação correta. Lembrando que a primeira configuração é a cis e a segunda é a trans. E por último, nós temos que os nomes dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, cis 1,2 de cloroeteno e trans 1,2 de cloreteno. Isso também é uma afirmação verdadeira, né? Vejam que nós temos um cloro no carbono número 1 e o outro cloro no carbono número 2. Então o nome genérico da molécula é 1,2 de cloroeteno. Para distinguir os isômeros, nós acrescentamos esses nomes, os respectivos estereodescritores. Então, para a primeira delas, cis 1,2 de cloreteno, para a segunda delas, trans 1,2 de cloreteno. Portanto, estão corretas das afirmações feitas apenas a número 3 e a número 4 dos itens ou das alternativas letra B de bola. Valeu, galera! Grande abraço, vamos treinar essa parte de isomeria geométrica que é extremamente importante. Valeu?